Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4. Glória a Deus. Enquanto vocês procuram aí, sei que tem no telão também, mas eu quero fazer aqui duas perguntas antes de ler o texto. A primeira pergunta você não precisa responder para mim nem para ninguém, nem falar alto, tá? Fica só para sua reflexão. E a segunda pergunta você pode responder alto. A primeira pergunta é: até esse momento do culto, será que eu já entreguei o meu melhor culto para o Senhor nessa tarde? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você e para mim, e que a gente não precisa responder alto, mas reflita aí. Até esse momento já demos o nosso melhor culto para o Senhor, individual. Não é o culto geral da igreja, né? A igreja está cultuando o Senhor, mas e eu? Já dei o meu melhor culto para o Senhor hoje? E a segunda pergunta é: Deus já respondeu essa igreja nessa tarde, abençoando a minha vida? Essa é a segunda pergunta. Se você acredita, você quiser pode responder. Se você acredita que sim, que o Senhor já respondeu a oração desta igreja, a adoração dessa igreja nessa tarde, e já abençoou nossas vidas, amém, eu creio. Eu acredito nisso. Eu sempre pergunto para o Senhor, irmãos, que palavra, que mensagem eu devo trazer na próxima oportunidade, se Ele não voltar antes, né? Quem está esperando a volta de Jesus? Aleluia. Sempre pergunto, qual mensagem devo trazer, qual palavra? E Deus falou para que eu falasse da menor palavra da Bíblia, que tem duas letras. Quem chuta aí? Fé. Então vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Repita isso aí: a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vamos repetir isso aí. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Amém. Então aqui tem o quê? Uma receita das bênçãos de Deus. Uma receita dos milagres de Deus. Essa é a receita. Lógico que aqui entram coisas, entram elementos a mais que estão dentro desse contexto, mas essa mistura aqui é a base, aleluia, é a base das bênçãos de Deus. O que eu falei agora há pouco? Será que nós já demos nosso melhor culto ao Senhor? Em outras palavras, será que nós já tivemos fé nessa tarde? Será que tivemos fé nessa tarde? Ou será que a gente está aqui, mas não tem fé? E segundo, será que o Senhor já abençoou nossas vidas? Ou seja, será que já houve essa mistura que está aqui? Que mistura é essa? A palavra da pregação, ou seja, a presença do Senhor, porque Ele é a própria palavra, aleluia, a unção de Deus é a própria palavra, é o próprio Jesus Cristo, misturado com o quê? Com a palavra lá de duas letras, que é a fé, aleluia. É interessante falar de fé, e eu quero também falar em Efésios, capítulo 2, versículo 8, abra aí também. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então só esse versículo já diz o quê? Pela graça de Deus, aleluia, a presença do Senhor revelada em Jesus Cristo, somos salvos. Favor que não merecemos, mas mediante a minha e a sua fé, ou seja, a sua confiança nessa revelação, nessa palavra de salvação que chegou até a sua vida, aleluia. Então, tem uma mistura aqui também, a graça de Deus e a nossa fé.
para que possa haver o maior de todos os milagres, que é a salvação. Aleluia. Mas a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então Deus nos deu a fé, o nosso ingrediente. Aleluia. Né? O ingrediente que é meu, porque tem o ingrediente de Deus e tem o meu. Mas o meu ingrediente, Ele me dá. Aleluia. Aquele que dá a semente ao que semeia. A fé para semear, Ele te dá. Então, se você está nessa tarde precisando fazer essa mistura para receber a bênção, e quando eu falo bênção, não é somente o carro que eu já tomei posse, porque eu tenho, mas eu também tomei posse do próximo. Amém? Eu não quero ficar com esse até Jesus voltar, se ele demorar muito, não é verdade? Então já tomei posse, mas não somente o carro, mas a bênção que você está esperando aí, aleluia, talvez está esperando há muito tempo, uma bênção na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua família, principalmente a salvação daquela pessoa, aleluia. E você está esperando, mas você quer que aconteça a mistura. Que mistura? A palavra de Deus que está aqui nessa igreja, como o pastor já falou, misturada com a fé nossa, que estamos ouvindo a palavra, porque eu também estou ouvindo. Até quando eu prego, eu ouço primeiro. Então, Deus te fala nessa tarde, não te preocupa, porque o teu ingrediente, se está faltando nessa tarde, eu te dou mais fé. Aleluia. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está a mistura em Efésios 2, capítulo 8. Agora, vamos ver Gálatas 5:22, voltando um pouquinho aí. Gálatas 5:22, na minha versão que eu estou vendo aqui, que é a revista corrigida. Pode ser essa aí também. Revista corrigida fiel, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então aí tem o que? Fé, não é um das partes do fruto do Espírito. Certo? Agora coloca na Almeida Revista Atualizada, esse mesmo versículo, só muda a versão. Já está, porque eu estou olhando para ali, já está? Almeida Revista Atualizada, tem aí? Se não tiver, põe NVI, também é a mesma coisa, está do mesmo jeito. Está aí, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e o quê? Fidelidade. Cadê fé? A NVI também está assim, está fidelidade. Por que está fidelidade? Porque a palavra lá no original, em todo o Novo Testamento, a palavra grega para fé, é a mesma palavra de fidelidade. Então, algumas traduções colocaram fé e outras colocaram fidelidade, porque é a mesma palavra. Isso é para a gente entender, inclusive a palavra chama pistes, tá? Não é alpistes, é pistes. Essa palavra, ela é usada no grego para as duas coisas, fé e fidelidade. Para a gente entender que o conceito de fé bíblico não é somente dizer, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu sou evangélico, eu tenho fé, eu aceitei Jesus, eu tenho fé. Não é isso. O conceito de fé na Bíblia é, eu acredito, então eu faço. Aleluia! Eu acredito em Deus, então eu vou. Eu acredito em Deus, então eu largo isso aqui, eu deixo de fazer isso aqui. Eu acredito em Deus, então eu avanço aqui. Eu acredito em Deus, então eu vou conseguir fazendo a minha parte. Sabe o que quer dizer isso? Fé na Bíblia significa ação. Não é palavra, é ação, não é só sentimento, é ação, não é só pensamento, é ação. Fé é vida. É estilo de vida. Então, viver pela fé. Isso é fé na Bíblia. Isso eu estou falando para a gente poder entrar agora que a gente vai entrar no primeiro ponto. A unção de Deus, a palavra de Deus, sem essa fé viva. Porque o próprio Tiago já falou, e você está lembrando do versículo aí, né? Que a fé sem obras é morta, ou seja, não existe. Né? Não existe. Morta ele quis amenizar, ali para a gente entender uma parábola, né? Mas o que ele está falando? Fé sem obras não é fé. Fé sem obras não existe. Por quê? Porque como você viu lá no original, fé é fidelidade, é ação. Então,
Sem a fé misturada com essa presença de Deus, com essa palavra, não há bênção de Deus, não há milagres, não acontece nada. Vamos ver Marcos 6, 5 a 6. Marcos, capítulo 6, e versículos 5 a 6. Para a gente pegar o contexto, vamos ver um pouco antes. Vamos ver desde o versículo 1. Marcos, capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José e Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 5, Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, diga ali. Jesus fazia as obras maravilhosas, sim ou não? Mas e ali, ele podia fazer? Por quê? Porque não tinha mistura, não tinha fé. Não tinha fé. Olha o que está no versículo 6. E este, admirado da incredulidade deles, percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então ele foi embora. Sabemos que teve também aqui o fato de quase ele é precipitado, quase ele é derrubado e morto nessa ocasião. Ou seja, aqui Jesus não pôde, mas ele não é todo poderoso? Mas ele não é soberano? Um dia desses estava esse debate sobre a soberania de Deus, né? Soberania de Deus, livre-arbítrio, predestinação e tal. Deus é soberano, isso não tem nada a ver com a livre-arbítrio. Ele é tão soberano que ele interfere se ele quiser. E ele não interfere no livre-arbítrio porque ele é soberano para não intervir. Isso não tem nada de contradição. Ele é tão soberano que ele faz ou não faz de acordo com as suas regras. Qual é a regra dele? Tem que ter fé para ele poder operar. Se não tinha fé, ele vai para outro lugar. Ele é soberano para determinar as regras. Deus faz como ele quer. Então ele colocou essa regra. Quem está entendendo? Aleluia! Glória a Deus. Agora vamos ver Marcos ainda no capítulo 6 também, é no mesmo capítulo, e versículo 45, vamos ver, 45, é isso? Não, 53, Marcos 6, 53. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se a Genezaré. Olha, ali era Nazaré, né? Ali onde ele não pôde fazer muitas coisas, somente curou alguns. Agora é Genezaré. E ali atracaram. Versículo 54. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham visto, alguns já tinham visto Jesus. E falaram, é ele, é Jesus, são os discípulos dele. O reconheceram. Versículo 55. Percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos os que sabiam que ele, porque sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou na cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar o mesmo nas suas vestes. E todos que lhe tocaram eram sarados. Esse é o contraste de Nazaré. Em Nazaré, poucos. Em Genezaré, todos. É o mesmo Jesus. É a mesma palavra, é a mesma pregação, é o mesmo poder, mas em Nazaré, poucos, mas em Genezaré, todos foram curados. Aqui vai ser pouco ou vai ser todos? Aleluia. Eu creio que vão ser todos. Eu creio que aqui todos vão ser arrebatados. Eu creio que se Jesus voltar, eu creio que aqui todos vão ser curados. Eu creio que aqui todos vão ser abençoados. Eu estou dizendo que eu creio. Estou dizendo que eu creio nisso. E você precisa crer. Amém?
Então veja a diferença. O segundo ponto é, onde tem a unção, a palavra de Deus, e tem a fé, aí há muito milagre, aleluia. Deus está fortalecendo a nossa fé para fazer grandes coisas através da nossa vida e na nossa vida e na nossa família. Louvado seja Deus. E para finalizar, Mateus capítulo 6 e versículo 25. Esse é o último ponto. Mateus capítulo 6 e versículo 25. Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido. Jesus está falando com seus discípulos a respeito das demandas, dos pedidos que todo mundo faz, da necessidade que todo mundo tem, assim como nós também. Chegamos aqui, não adianta dizer que a gente não veio aqui buscar, que a gente veio sim. Mas eu perguntei no início, quem já deu o seu melhor culto para Deus? Segundo, quem já recebeu? A gente veio receber, mas o culto é dar, o culto é adorar, o culto é entregar o seu melhor. E qual o resultado do culto? É receber. Mas só vem resultado para quem faz o culto. Mateus 6, vamos ver a partir do 25. Por isso vos digo, não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual deste vós poderás dizer, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então aqui Jesus está repreendendo, porque a fé estava pequena. Vamos ficar de pé. A fé estava pequena. E aí Jesus está mostrando alguns exemplos. E está abrindo os olhos dos discípulos, dizendo assim, vem cá, olha para as plantas. Olha para os lírios, eles não são bonitos? Aleluia. Deus não fez eles assim e amanhã eles não existem mais. Vocês são filhos de Deus. Aleluia. Por que Jesus está aqui alertando os seus discípulos? Para que eles não fiquem preocupados com as bênçãos que ainda não chegaram, com aquilo que está faltando na sua vida. Por que Jesus está fazendo isso aqui? Porque Ele está aumentando a fé deles. E nessa tarde não é diferente. O Senhor... Pede para a irmã Ruth vir aqui que eu vou ungir. Quem quiser mais unção, vem que a gente vai orar. No finalzinho. Então, Jesus está aumentando a fé dos seus discípulos. E nessa tarde não é diferente. Ele está aumentando a tua fé. Aleluia. Ai, Deus está fazendo, Deus está falando. Aleluia. E Ele está dizendo assim, não falta... Pela Bíblia, Deus está falando assim, não está faltando eu te falar, está faltando você acreditar no que eu te falei. Tem gente que está esperando Deus falar, está esperando Deus falar que vai salvar a sua família, está esperando Deus falar que vai entregar a vitória, está esperando Deus falar que vai tirar desse cativeiro, que vai tirar dessa cova, que vai tirar, vai derrubar essa muralha, vai derrubar esse gigante, que vai tirar essa afronta, que vai dar essa vitória. Tem gente esperando Deus falar isso, mas Deus está falando essa tarde pela Bíblia, eu já te disse que eu vou te dar, porque eu sou teu Pai. Então está faltando é você acreditar. Não está faltando Deus falar, está faltando a gente crer mais na palavra que Ele já deu. Quem é filho de Deus aqui, quem acredita? Se você ainda não é, hoje é o dia de você tomar a sua decisão e aceitar Jesus como seu Salvador, porque quem aceita Jesus como seu Salvador é feito filho de Deus. Se você ainda não é, vem à frente receber a Jesus, ou então aí na sua casa. Mas você que já é filho de Deus, faça nessa tarde um concerto, faça nessa tarde um compromisso com o Senhor, e diga para Ele, Senhor, eu creio, eu acredito na Tua palavra,
palavra. Eu saio daqui não pedindo sinais, não pedindo que o Senhor fale, não. Eu saio daqui acreditando. Eu não saio daqui como Moisés que foi clamar, não. Eu saio daqui marchando. Aleluia! Quem vai sair daqui marchando com fé e não vai sair daqui duvidando, mas vai sair acreditando no seu Deus.